Eu falo Maria Eduarda, Maria, professora, Olá, Raquel, Ana Clara, e a gente vai apresentar a nossa marca aqui, dá para ver um pouquinho dela aqui embaixo, mas eu preciso fazer um negócio ali rapidinho, e eu encontro vocês aqui a uns 30 segundos, tá? Perfect. Poxa, que merda. Está focado no público geek. Beleza. Porém, ele será todo o spoiler já foi todo dado, mas finge que é a primeira vez que eu estou entrando, gente. Rapidinho que eu vou fazer um negócio. Olá, meu nome é André Perazzi e eu vim aqui para anunciar um jogo novo, A Lenda de Alminha e o Brand Book Iluminado. Nele, você controla 4 protagonistas, enfrentando 3 dos maiores desafios envolvidos na criação de um brand book de uma agência de publicidade focada no público geek. O jogo está disponível agora mesmo. Porém, ele será todo spoilado para você, porque em instantes, o André do futuro vai aparecer nessa porta daqui e jogar o jogo inteiro na sua frente. Muito obrigado por assistir, até lá! Olá todo mundo, boa tarde galerinha do YouTube, vim aqui fazer um gameplay especial de um joguinho que foi lançado agora há pouco. Ele na verdade foi lançado no domingo, ele já está disponível desde esse tempo inteiro, mas o jogo já está aberto aqui, tem só umas pessoas preparadas para essa parte aqui, quem está preparado. Sim, é um jogo de verdade, sim, dá para jogar no computador. Vamos começar. Se não travar. Porque meu notebook não é necessariamente dos melhores, ele travou mais cedo até abrindo a própria apresentação nossa. Dito isso, então aqui, esse sou eu. Esse jogo ele representa a dificuldade de criar um brand book que envolve você fazer uma agência de você mesmo, de você e do seu grupo. Você tem que, a primeira coisa que você se depara é com uma grande dúvida. A dúvida que representa a falta de conhecimento, falta às vezes de preparo, e a gente tem que parar, olhar para si mesmo e entender o que a gente é. Nós somos Alma. Bom, quem nós somos? Nós somos a agência Alma. A agência Alma foi uma agência criada, a agência de publicidade digital criada para unir criatividade, estratégia, experiência marcante e autenticidade. Nossa equipe é uma equipe apaixonada por comunicação e também por um universo específico que é o universo geek, também pela cultura pop. Então, a gente busca, com nossa agência, aprender esse universo e fazer essa conexão entre clientes e marcas. Aqui algumas palavrinhas que representam a nossa essência, como por exemplo geek, fantástico, design e estratégia, autenticidade. E com isso a gente vai buscar encantar as pessoas, porque a nossa ideia não é só criar uma campanha, não é só criar uma peça, é colocar a alma em cada projeto. Descobrimos agora quem nós somos, a Ana agora é a pessoa que está sendo jogada. Nós tivemos o conhecimento de que nós somos representados pelo cérebro com o olho dentro. Pegando o cérebro com o olho dentro, usando ele para acabar com a dúvida. E a partir disso vai aparecer as teclas de aderência, não me preocupa não, porque eu esqueci de tirar isso do cérebro. Eu estou apertando no shift. Então, é sobre esse ponto aí. A dificuldade de você criar uma agência não envolve só você conhecer uma agência que é sua você mesmo, não envolve só você conhecer a si mesmo, envolve você eliminar o ruído. Quando você quer se comunicar, você precisa se comunicar em voz alta, mas você não pode só sair gritando. Quem quer a agência geek? Não funciona. Você precisa de saber especificamente qual é o seu público e o que você precisa para poder comunicar com as coisas. É uma tarefa árdua, uma tarefa bem árdua, porque você precisa de trabalhar e escalar bastante até você conseguir descobrir o seu público-alvo. O público-alvo não vai ser focado em empresas, marcas, eventos e criadores de conteúdo. A ideia da agência é focar uma comunicação voltada para o geek, mas que vai trabalhar com tecnologia, cosplay, toda essa área do geek que antes era o nerd, virou o nosso atualmente geek. E a Alma tem essa essência de nerd, mas que traz esse lado jovem e criativo. Temos agora o conhecimento do nosso público-alvo, representado aqui pela lupa com os ícones de paciência. Como é muito demorado para poder pular daquela plataforma, vou só acabar com ele
agora e partir para a próxima dificuldade. Porque não é só isso, tem muitas dificuldades no caminho, 3 foram representadas aqui, uma delas a dúvida, outra o ruído, e agora a maior e mais fácil de acontecer, que é você criar uma coisa genérica. Um medo muito claro de todo mundo é falar, assim como todas as empresas falam, preocupar com números exatos e coisas que deram certo no passado, repetir as coisas que deram certo, ou até às vezes gerar elas automaticamente, representado aqui por essa obra de arte aqui feita pela Laura, um presidente de empresa ou um executivo viciado em tecnologia e em resultados, que traz um lado negativo para a sociedade. Mas para a gente poder quebrar de vez essa genericidade, esse genérico, a gente precisa de ter referências e qual é a bela palavra? Repertório, exatamente, foi a palavra francesa. Repertório. Para isso, de algumas das referências que nós seguimos da transmissão, da apresentação do jogo em si, a experiência que a pastora Lynn tem aqui, uma referência para a transmissão aqui do jogo e para a construção da ONU, a gente quis ter um pouco de referências ligadas a jogos, como esse aqui, por exemplo, esse sonho de animação, jogos de tabuleiro, no caso esse aqui, algumas referências que nós encontramos, umas coisas que era uma coisa que a gente queria trazer para lá, algumas referências também de aplicações que já funcionam no mercado, se adaptar para diferentes partes do público geek, que é o caso do Stunt, que independente se é anime, se é jogo, se é uma série, eles se adaptam, era o que a gente queria dinamizar. E também trazer algumas coisas, como dá para ver aqui, que é essa personalidade, que o nosso mascote lá tá legal. Aí tem parte do making off, aqui tem algumas das telas durante o processo de produção do brand, que a primeira versão da torta, utilização da torta, a gente não. uma coisa que eu queria contar também, a versão de genérico antes era aquela arte corporativa que você vê no negócio da Google, que eu explico o tempo inteiro, era essa meu ódio visceral do tipo de arte. E ali uns desenhos dos personagens, que ela fez modificação, vamos dizer assim. Acho que eu posso ser melhor. Na próxima. Nossa, melhor. Não. Aqui parte do making off, né? Você vai deixar uma Aqui está a primeira versão do ruído, da dupla. Esse que eu também. Isso aí era para ser o genérico. Esse é o genérico. Primeiro era um rostinho feliz. Aqui as primeiras versões dos personagens de cada um. Aqui tem as primeiras versões do que a gente pensou para ser mascote, para ser a louca. Aqui tem uma versão, tem uma roupa, a gente tem, vamos gravar 6. Ali é o André fazendo a animação. E aqui algumas das referências, ainda está nomeado making off, mas algumas das referências de parte do que tinha sido feito. Pegamos pôsteres, capas de livro. No meio eu não posso deixar de mencionar Bray Wyatt, lutador de WWE, que tinha para quem não sabe, luta livre, para as pessoas que têm entradas, é meio que drag me para macho, entre aspas, do jeito que ele se descreve. Ele se veste um personagem que é meio etéreo, todo mundo levanta a lanterna no celular e fica esse visual maravilhoso da pessoa com a lanterninha, um monte de gente com a lanterna junto. E ali embaixo um pouquinho, eu peguei a arte que alguém tinha feito de inspiração com o design de arte genérica, referenciando Marte comendo, o deus Marte mordendo a cabeça do próprio filho, e eu coloquei uns negócios de IA, uns ícones de IA. Mas não foi usado. Não pesquisa essa. Não, é só uma referência criativa. Bom, temos aqui agora a nossa logo, o diferencial da nossa marca. Com isso, nós podemos acabar, se o mouse funcionar aqui no lugar certo, acabar de vez com isso aqui. Eu brinquei demais. E aí tem essa porta. Essa porta é a barreira entre nós e o Red Book. Nós atiramos cada uma das peças do quebra-cabeça e a porta lentamente se abre. E as teclas de aderência são ativadas mais uma vez. Temos aqui a tela em branco, que a gente tem uma maneira melhor de só transicionar para Red Book. Nós vamos apresentar rapidinho, fizemos algumas
peças inspiradas, né, em muitas referências da cultura pop, cultura geek e tudo mais. Começar com essa frase: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Eu gerei aqui uma referência de Pequeno Príncipe, um livro que eu detestava quando eu era criança. Eu tenho que provavelmente eu gostaria de ser elaborado tudo, infelizmente não sei ler. Temos aqui o sumário, podemos começar com a introdução da marca. Eu vou ler daqui para ter um desempenho melhor e não atrapalhar a visão de ninguém. O processo de criação é o ato de traduzir o invisível. O artista é quem deve transferir significados de dentro de si para dentro de outro, a partir do conhecimento e controle das ferramentas que tem a seu dispor. Nada disso é gerado automaticamente. A pessoa deve ter conhecimento, prática, repertório, intenção e vontade de ser uma pessoa criadora. Esse ímpeto surge da alma. É de onde vem o impulso criativo que nos traz a vontade de aprender, evoluir e buscar alcançar a vastidão do universo para, enfim, viver entre as estrelas. Temos aí os principais conceitos de referência que a Laura já mencionou. E agora vamos para a marca. Podem ver que até agora as únicas cores que foram apresentadas no slide foram das nossas referências. Sim, preto e branco são as únicas cores envolvidas na nossa identidade visual. Então, a construção da marca da alma, ela basicamente passa por elementos visuais mais simples, mais arredondados. A gente procurou trazer algo mais expressivo e memorável. A gente se inspirou em marcas maiores que tem a logo de forma muito marcante, que vai bater o olho e você vai relacionar com a agência. Então, a gente fez esses ícones fortes, conseguiu ícones facilmente reconhecíveis e com personalidade mesmo em aplicações reduzidas. Então, a gente colocou o fantasminha maior do que o nome, justamente para quando fosse reduzir, ele continuar sendo legível e o alma comunicação. Pode ter. Os aspectos bem arredondados, curvilíneos, toda essa logo foi feita à mão, então ela tem esse traço que não é certinho dentro de uma malha, ele é com esse aspecto manual mesmo, que é o que a gente queria trazer para a aula, essa pegada de feito à mão, feito artesanalmente, feito com a essência de quem faz. Então, a comunicação da marca, ela vem desse interior das pessoas e essa é a ideia desse balão, que também é o fantasma que comunica saindo de dentro da alma. A exclamação, ela é justamente para externalizar essa mensagem, essa expressão de que é preciso ser dito. A gente tenta colocar o máximo de algo simpático e jovem ao mesmo tempo. Então, apesar de trazer essa coisa amigável e ainda assim ser confiante. Nas cores, a gente escolheu o preto e branco, que a gente apelidou carinhosamente de vagalume, juntos com o vagalume. É o preto mais preto, o branco mais branco. E o preto é justamente essa profundidade, esse mistério, essa presença, esse esboço do universo inteiro, tentando passar o que você quer que seja expresso. E o branco, ele entra como uma expressão de clareza, profundidade, de possibilidade, justamente para transformar uma implementação ali dentro da marca. E justamente isso, o universo de que a gente, por mais que a gente vê muita cor do geek, e aí às vezes a gente vê que o preto e branco pode ser estranho, é justamente essa ideia de que são tantas cores que não podem ser limitadas a apenas algumas cores. Então a gente traz a junção de todas elas, que tornam o preto, e ao mesmo tempo quando você coloca luz e aí para ter a emissão das cores é o branco principal. Então justamente essa balança de preto e branco para representar tudo que o geek é. A tipografia da alma, como eu falei, foi inteiramente desenhada à mão. Ela está pela assistente da Laura. E aí é uma tipografia que exprime personalidade própria. Ela tem os traços arredondados, mais orgânico. É uma comunicação jovem, próxima, expressiva. E a gente queria que fosse... Eu sou eterna apaixonada por romances, então a gente colocou aqui uma expressão de como
aquele casal se apaixona a primeira vez e aí tem aquela ruborização assim no rosto, e você fica, nossa, esse aqui é amor à primeira vista, então é aquele bonitinho que é confortável quando você vê, quando tem essa expressão, essa conexão. E a segunda fonte seria a fonte de apoio, a Mosaic. Ela, apesar de ter ainda alguns traços arredondados em algumas cantas, ela é quadrada em outras, para trazer esse equilíbrio, para dar para conversar em outras aplicações, em títulos, em textos mais longos. Também com as suas assinaturas tem a composição principal aqui, que está o alminho por cima, o escrito da marca embaixo. O segundo aqui seria o símbolo, e ali o terceiro seria o seu logotipo, que são as letras da marca. O primeiro uso, sim, em geral, principalmente para utilizações verticais. O segundo, para usos que precisam de jornalismo de informação. Nós é sempre recomendado, no caso desse segundo, utilizar a terceira ou essa primeira versão em menor escala em outra parte do arquivo. E o terceiro ali destinado principalmente a comunicações que precisem da logo mais horizontal. E, no caso, nós recomendamos especialmente essas duas aqui para comunicações que vão precisar de uma segunda marca, que vai dar tanto destaque para o álbum quanto nosso mascote. Ali, eu bem. Aqui estão as assinaturas utilizadas em e-mail e em vídeo para cada um de nós. Como as letras elas continuam e as acompanham os outros nomes também. Para tudo terminar, você vai utilizar isso no finalzinho do e-mail, vai ter alguns exemplos aqui, o André chegou a utilizar o do nome dele no vídeo. Então, tem que preparar para esse tipo de aplicação. Com relação à malha gráfica, realmente foi uma logo mais artesanal, uma logo mais do processo manual, então não seguiu tanto uma malha assim. Existem alguns pontos, como por exemplo esses X aqui, esses setinhos azuis, que elas têm a mesma medida. Então vamos manter essas proporções assim, para ficar harmônico. Aqui dependendo também dá uma divisão certinha, tipo o tamanho do O para cá assim. Então, tem um pouco assim dessas proporções dessa malha, só que não se muito muito rígido. Aqui tem a questão do mascote, que está grande em comparação com o texto, para ser facilmente identificado, assim como a vida do homem. E com relação à margem de segurança, nós determinamos que o índice seria uma das melhores opções assim, para poder delimitar tanto da marca quanto de mais informações, como texto e outras imagens. Com relação à redução máxima, nós imprimimos, fizemos alguns testes, e a menor redução que nós chegamos, que daria para enxergar o ângulo tranquilamente, foi de 1,8 centímetros na vertical e 1,4 na horizontal. E o André pediu para a versão de pizza, e a medida que nós encontramos que você generalizando a clareza do colete de papo, seria 307,9 ou 393,98. Aí, com relação às recomendações gerais dessa marca, seguindo a questão da margem gerada pelo erro do respiro principal, não colocar nada que atrapalhe a legibilidade tanto do texto ou da imagem próxima quanto da marca. Não é considerável também, por exemplo, essa marca em tom escuro, onde você colocar um tom, por exemplo, um tom mais escuro, um tom roxo, um tom mais escuro, sempre dá prioridade para todos os lados, em especial branco. Assim como os brancos em amarelo claro, verde claro, outras marcas assim, que a gente pode interagir, que a gente tiver contato, talvez venha usar essa marca. Então, isso vai preparar para esse tipo de caso. E algumas coisas que o mascote não tem que ser carismático, então ele vai se adaptar para poder comunicar com diferentes públicos quentes. Então, se for para esse tipo de uso, nós recomendamos adaptar ele sem se caracterizar muito. Mas se não for para esse tipo de uso, o ideal é não utilizar.
Bom, agora para algumas aplicações a mais. Aqui, só para mostrar, a gente fez uma diferença de união. Então, vamos lá, para aplicações. A gente fez aqui nossa proposta de projeto, onde a gente vai fazer briefing, tem um contrato. Nosso papel de contrato. Aí aqui vem também a assinatura visual de cada membro da agência separada. Aqui uma leinha, a lenzinha, caneta, cartões de visita, a garrafinha também e aqui uma agentinha também que é com o nosso vagalume, que é o representante da nossa cor. Mais envelopes, um copinho de café, nosso carinho. Aqui a nossa agendinha também, com o nosso vagalume, que são representantes no meio das duas cores, o preto e o branco. Um moletom com capuz, para os membros da agência poderem usar durante o frio, tipo assim, que ele está fazendo hoje. Só um detalhe aqui em relação a esse moletom, é que a roupa está virada aqui de lado da lâmpada, só que isso é proposital. Então, nosso trabalho é muito de computador, organizando na mesa. Então, para quem olhar de lado, vai ver a logo em pé. A nossa camisa, que vai ser usada no nosso dia a dia, quando a gente estiver. Nossa ecomédia, porque a alma é uma agência, por mais que seja digital, nós somos uma agência que nós não pregamos a palavra, mas nós apoiamos a sustentabilidade. O nosso bonézinho, conforme, que é o nosso fantochezinho, nosso mascotinho. Esses aqui já são produtos assim mais sleek, nossa fone, nossa touca com a linha também. A maioria dos nossos produtos assim, mais pro lado geek, como o fone, é sempre com o nosso mascotinho, que é uma linha. É claro que a gente fez também, que a gente teria também, com a animação. Isso aqui eu não sei muito bem, é um palco de técnica, uma plaquinha, nossa xícara, que a gente pode tomar café, uma ilustração, mais uma. Destaque. E aqui a nossa assinatura de e-mail, que vem com a fotinha, a assinatura visual com o nome de cada um e a nossa logo aqui no cantinho. Bom, aqui nós temos o multiverso do Alminha, que é o Alminha em diversos mundos. Então a gente tem Mario, a gente tem Casa Fantasmas, Pikachu, Harry Potter, Homem-Aranha, que foram feitos. O multiverso também foi criado pela Laura. Temos os samurais de conta. Reparem nos meus. Aqui uma frase que nos inspirou, eu vou falar ela porque ela é grande, mas vou reforçar o final dela, que é: tudo o que precisamos fazer é garantir que continuemos conversando, que é uma frase do Stephen Hawking. Então, é conversar. Conversa é a base de tudo. Então, quando você conversa, você entende o que o outro quer e consegue entregar o projeto, o trabalho. Aqui nós colocamos mais algumas frases que nos inspiraram. Por exemplo, Carl Sagan, que fala que em algum lugar algo muito incrível está esperando para ser descoberto. Então, o nosso cliente, ele passa o que ele quer para a gente e a gente vai fazer algo incrível que ele vai descobrir. Pode passar. Por fim, as alminhas, aqui já é uma referência a Beatles, que eles na faixa de pedestre de Liverpool. Por fim, muito obrigada por acompanharem a Alma até aqui. Afinal, a publicidade é a alma do negócio.